Hello! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio número 4 dessa série que foi chamada carinhosamente de Mas afinal, o que é esse tal de scrapbook? Relembrando então que esse é o episódio número 4 de uma série. Se você perdeu os 3 primeiros episódios, eu te convido a pausar esse vídeo, ir lá, assistir esses episódios e voltar aqui. Tenho certeza que a sua experiência vai ser ainda mais completa. No episódio de hoje, gente, nós vamos colocar a mão na massa e vamos criar juntos um scrapbook. Vamos trabalhar com um layout na medida 30 por 30 e vai chegar o momento de você colocar em prática tudo aquilo que eu mostrei e ensinei nos episódios anteriores. Vem comigo? Gente, a primeira grande missão que a gente tem quando a gente vai montar um layout do scrapbook, é fazer a escolha das fotos que a gente vai querer destacar nesse projeto. Para o projeto de hoje, eu escolhi uma foto que mede 10 por 15, ela é uma foto no formato vertical, lembrando que você pode utilizar outros tamanhos de foto, outras quantidades de foto e adaptar para o projeto de vocês. Então, a partir da minha foto é que eu vou fazer a escolha dos materiais que eu vou utilizar. Uma outra dica importante é que a paleta de cores da fotografia combine ou tenha pelo menos alguma relação com a paleta de cores da coleção. Aqui eu estou usando uma foto com uma paleta mais alaranjada, que tem tudo a ver com a paleta de cores da coleção. Caso isso não seja possível, você não tenha uma foto que combine com a coleção ou uma coleção que combine com a foto, uma dica de ouro é revelar a foto na cor preta e branca, naquelas tonalidades preta e branca. Daí sim ela vai combinar com tudo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os materiais que eu escolhi para a aula de hoje. Conforme eu mostrei lá no episódio de número 3, eu vou utilizar a coleção Carpe Diem, que eu apresentei para vocês lá naquele episódio. Então eu escolhi aqui o bloco A5 da coleção e os seguintes papéis 30,5 por 30,5. Um cardstock branco, esse aqui é o papel neve, a textura dele é algodão, também da marca Juju Scrapbook. E escolhi aqui também o papel Me Faz Feliz, da coleção Carpe Diem. O papel Regue Amor, também da mesma coleção. O papel Viva la Vida, que é o papel de recortes. E o papel Dias Melhores. Esses foram os escolhidos 30,5 por 30,5. Além disso, eu escolhi o aplique de blackboard chamado Amor e Dedicação, que vai ser o nosso título. Escolhi o carimbo G Mude o Mundo, também da coleção. E agora de outra coleção, eu escolhi o stencil Splash. Esse stencil é da coleção Janeiro a Janeiro, também da marca Juju Scrapbook. Esses aqui foram os papéis e os itens decorativos. Além disso, eu separei aqui, já quero mostrar para vocês, outros itens que a gente vai utilizar e que eu considero quase como ferramentas. Essa aqui é a base acrílica, também da marca Juju Scrapbook. E essa base acrílica ela vai ser muito importante, imprescindível na hora de fazer a carimbada. Escolhi aqui as carimbeiras Via Láctea, que é a carimbeira preta, e a carimbeira Pôr do Sol, também da marca Juju Scrapbook. Além disso, eu vou utilizar uma dedeira, ela vai ser utilizada para molhar a tinta da nossa carimbeira e fazer o stencil. Estou usando aqui também o kit Limpa Carimbos, também da marca, vai ser muito importante para a gente manter o nosso carimbo bem limpinho. E estou utilizando aqui uma linha de pipa, que é uma linha bem fininha, branquinha, só para dar um charminho. Esse aqui, então, essa aqui, né, é a listagem de materiais para esse projeto. Mas, gente, não saiam comprando nada, assistam a aula, vejam quais as técnicas que vocês gostaram, as técnicas que vocês não gostaram. Lembrando que não existe uma regra, a regra é ser feliz, é ser prazeroso, é ser leve. Óbvio que por eu estar aqui com a missão de dar uma aula para vocês, dar uma missão para quem nunca assim conheceu, nunca teve acesso ao scrapbook, ter uma aula de qualidade, então eu quero apresentar para vocês algumas técnicas para que vocês entendam o uso de algumas ferramentas, mas não é nada obrigatório, nada necessário, vocês podem fazer as adaptações, vocês podem simplesmente fazer os recortes dos papéis e colar, sem a utilização de carimbeira, sem a utilização de ferramenta. A ideia é que vocês
conheçam um pouco desse mundo, mas que não saiam correndo desesperadamente fazendo as compras. Além dos materiais que eu apresentei para vocês, eu vou utilizar os materiais básicos, então base de corte, régua, estilete, tesoura. Lá no episódio de número 2 eu apresento os materiais que eu considero básicos para fazer o scrapbook. E eu vou utilizar também a Crop-A-Dial, que é uma ferramenta que eu acho bem interessante para quem está começando no scrapbook, ser uma das queridinhas, né? Estar na wishlist de vocês. Essa foi a minha primeira ferramenta. Na verdade, eu considero ela a segunda, porque eu considero a minha primeira ferramenta de scrapbook a tesoura. Então, uma tesoura de precisão, para mim, já é uma ferramenta. Mas lembrando que não é nada obrigatório, não é para sair desesperada fazendo nenhuma compra, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer, né? Vamos colocar mãos à obra. Vou selecionar, né? Escolher aqui os meus papéis. A gente vai começar com o nosso papel de fundo, que é o papel neve, com a textura algodão. E a gente vai começar fazendo algumas carimbadinhas nesse papel, tá? Esse aqui são todos os itens que eu já recortei e que a gente vai usar para decoração do nosso layout, mas depois eu quero dar uma dica de recorte para vocês e aí eu venho mostrar a listinha completa dos recortes para vocês irem agilizando por aí. E eu já quero começar com uma das partes que eu mais gosto no scrapbook, que é a carimbada, que é a utilização dos carimbos, que é a técnica com as carimbeiras, e quero apresentar isso para vocês. Quando a gente fala que o scrapbook possui os carimbos e a gente mostra para as pessoas, é muito comum que a pessoa não faça a menor ideia de como que funciona, porque convenhamos, isso aqui não tem cara de carimbo, né? Quando a gente pensa carimbo, quando a gente tá, assim, lá na época da infância e tal, são aqueles carimbos com a base de madeira, com aquela basezinha preta, que a gente geralmente faz o logo do nosso empreendimento. Mas esses aqui também são carimbos. Eles são feitos de um material siliconado. O material da produção desse produto se chama polímero. Ele é um material maleável, transparente e bem maleável. E por alguma razão, esse produto ele tem uma aderência ótima a superfícies como base acrílica, plástico, entre outros produtos. Então a gente, obviamente, vai ter muita dificuldade de usar esse produto sem uma base para ele. Pense em carimbar e fazer isso com as mãos, vai deixar o nosso uso quase que impossível, além de ser muito dificultoso. Por isso, a gente precisa de uma base acrílica, o ideal é que ela seja transparente, por isso que é importante que você compre mesmo materiais específicos de scrapbook. Eu vou dar algumas ideias de adaptação também, mas se você gostar dessa técnica, não é um produto de elevado custo, é um produto super acessível que vai facilitar super o processo de carimbada de vocês. Então, a gente vai pegar aqui o nosso carimbo de polímero, a gente vai colocar ele aqui na nossa base e percebam que a gente não tem nenhuma dificuldade, a aderência é imediata, a gente consegue tirar e colocar sem nenhuma dificuldade. A base acrílica da marca Juju Scrapbook tem essa grade, essas linhas que também nos ajudam a posicionar e visualizar, por isso que é legal que a gente utilize a base transparente. Se caso você não quer ainda investir nessa base, uma dica também interessante é que vocês podem utilizar a própria tampa da carimbeira de vocês. Ele vai aderir super bem também, vocês podem molhar e fazer a carimbada, mas aqui vai ser um pouquinho mais dificultoso porque você não consegue ver o outro lado. Além disso, a base da carimbeira ela tem um tamanho reduzido, então dependendo do tamanho do carimbo, você também não vai conseguir utilizar. Uma outra informação importante. Essas bases acrílicas, elas existem de vários tamanhos. Eu tô utilizando um tamanho aqui que eu nem sei de cabeça, ó, ela deve ter mais ou menos 7x7 o tamanho da minha base acrílica. Existem bases maiores, bases que são retangulares, mais compridas, bases mais altas, outras bases quadradas. Eu tenho essa tamanho 7x7 e acho ela bem interessante. Mas, dependendo do tamanho do carimbo de vocês, vamos supor que eu quisesse carimbar esse cisne aqui. A minha base ela já estaria no limite do tamanho. Então, dependendo do tamanho do carimbo que vocês querem utilizar, talvez seja interessante ter uma base maior. Eu tenho essa aqui e ela tá show de bola, tá? Então, eu vou posicionar o meu carimbo aqui e eu vou tentar colocar ele retinho com as linhas para facilitar depois o meu processo de carimbada. Então,
Então, vou fazer alguns testes aqui, ver se ele tá bem posicionado. Tudo bem, tudo certo. Agora a gente vai, de fato, fazer uma pequena barrinha no nosso papel para dar um charminho no nosso projeto, né? Então, agora eu vou utilizar a carimbeira Via Láctea. Ela é a carimbeira preta da marca. E agora, uma dica que eu dou para vocês que estão começando, que vai ser a primeira carimbada da vida de vocês, peguem um papel sulfite, peguem algum outro papel para teste, para vocês sentirem exatamente qual que vai ser a força que vocês vão colocar, qual que vai ser a força para molhar esse carimbo, qual que vai ser o melhor posicionamento. Faça alguns treinos antes de efetivamente carimbar no papel de scrap de vocês. E uma outra dica muito importante, estamos fazendo artesanato. Nada que acontece aqui no nosso projeto deve ser considerado um erro. Se a gente quisesse uma carimbada perfeita, o nome disso é impressão, né, gente? O nome disso é impressão, é utilização com máquinas próprias. É super normal que a carimbada fique irregular, fique um pouquinho mais fraquinha de um lado, um pouquinho mais fortinho de outro. Isso é super normal, isso inclusive é o que dá o charme para o nosso projeto. Então vamos lá, gente. Então agora vamos pegar o nosso papel, lembrando que eu estou utilizando o papel com textura algodão, mas eu vou utilizar o verso desse papel, que é sem textura, então não tem grandes importâncias qual que vai ser a textura que você vai escolher, porque a gente vai usar o verso para que a nossa carimbada fique bem precisa. O meu papel aqui está um pouquinho sujinho, mas eu não vou me preocupar nesse caso, porque vão vir colagens aqui por cima, tá? Senão eu teria que pegar um papel mais limpinho ou utilizar uma própria borracha para apagar essa sujeirinha, é uma dica bem legal. Então agora eu vou posicionar o meu papel aqui na minha base de corte, para ele ficar bem retinho, para ficar super bom a minha visão, né, o meu posicionamento. Vou abrir a minha carimbeira Via Láctea, com o carimbo posicionado na base acrílica, a gente vai dar leves batidinhas. E, gente, quando eu digo leves batidinhas, são leves batidinhas mesmo. A gente quer que a tinta, ela pegue apenas na parte elevada do nosso carimbo, que é exatamente onde vai estar o nosso desenho. Tomem muito cuidado para não aplicar muita força e a tinta não pegar aqui nas bordas, porque senão quando a gente for carimbar, a gente pode molhar e sujar o nosso papel com essas bordas. Existem duas formas de vocês molharem o carimbo. Daquela forma que eu mostrei antes para vocês, que é com a carimbeira na base, ou vocês podem levantar, né, a carimbeira e dar as leves batidinhas aqui no carimbo. Percebam que vocês podem fazer a melhor, né, da forma que for melhor para você. Quando você percebeu que está bastante uniforme, que tem tinta por toda a extensão do carimbo de vocês, então vocês vão vir aqui, vão posicionar onde você quer que fique. Vou botar minha cabeça aqui para eu enxergar bem. E vou fazer força de uma forma bastante precisa. Tenho que tomar muito cuidado para não empurrar a minha base acrílica para lá, nem para cá, nem para cá. Tem que posicionar ela bem reta e tentar fazer a força de uma forma uniforme dos quatro lados. E aí, gente, o nosso carimbo já começa a dar vida no nosso barradinho. E agora eu vou repetir o processo, vou fazer uma linha inteira desse carimbo. Depois eu vou vir e vou fazer uma nova linha desse carimbo aqui também. Lembrando que desapeguem quanto à retidão, desapeguem quanto à precisão do carimbo, divirtam-se. O processo tem que ser leve, gostoso e prazeroso. Lembrando que, se fosse para ser um projeto perfeito, não seriam seres humanos que fariam, seriam sim uma máquina. Vamos lá então? Vamos praticar bastante a técnica de carimbada nesse projeto? Prontinho. Então, quando a gente terminou de fazer a nossa carimbada, é muito importante que a gente feche imediatamente a nossa carimbeira. Se a gente esquecer a nossa carimbeira aberta, a tinta dela vai secar e ela vai se tornar inútil pra gente. Então,
fechei minha carimbeira e agora a gente precisa limpar o nosso carimbo. E é por isso que existe esse produto específico para essa função. Então eu utilizo o limpa-carimbos, também da marca. Um lado do limpa-carimbos é uma espécie de uma esponjinha e o outro é a espécie de um paninho que é utilizado para secagem. Então, no lado da esponjinha, com a ajuda do spray de limpeza, a gente vai molhar, a gente vai borrifar aqui o nosso spray. Aí a gente vai, ainda com o carimbo na base acrílica, esfregar ele aqui de uma forma bem leve, não precisa fazer muita força. Ele vai gerar uma espécie de uma espuminha. E lá na nossa toalhinha a gente seca. E aí, de uma forma simples, rápida e muito prática, o nosso carimbo tá limpinho e ele pode voltar aqui para nossa cartela. Então agora eu vou posicionar ele aqui e prontinho, ele já tá pronto para a próxima utilização. Então, os carimbos também podem ser considerados ferramentas, porque você vai poder utilizar várias e várias vezes. E aí, gostaram da nossa faixinha? Gostaram das dicas de carimbo? Então agora vocês já aprenderam a técnica de carimbo da forma a ser utilizada com a base acrílica. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês os recortes que eu escolhi para este projeto. E aí, se caso vocês quiserem, vocês podem ir anotando quais são os recortes. Se vocês estão fazendo o projeto exatamente igual ao meu e já estão com os materiais, podem ir pausando o vídeo, fazendo pequenos xizinhos a lápis nos recortes. Daí vocês vão pausar, vão sentar na frente da TV, vão assistir alguma coisa que vocês gostam, vão recortar com muita calma e depois a gente vai vir aqui então para fazer a montagem do nosso layout. Lembrando que no episódio de número 2, eu falo sobre os materiais que eu considero básicos para o scrapbook e lá eu falo bastante sobre a tesoura de precisão. Então, para você ter um recorte bonito, preciso, é imprescindível que você tenha uma tesoura de precisão. Claro que se você está começando, você pode começar utilizando um outro tipo de tesoura, uma escolar, uma tesoura mais simples, mas se você quer realmente mergulhar nesse mundo do scrapbook, adquiram, né, façam esse primeiro investimento nessa ferramenta que, né, é a tesoura de precisão e vocês vão entender a diferença de qualidade entre um e o outro, já imediatamente. Bom, gente, vamos lá. Eu peguei aqui o meu bloco A5. O meu bloco A5 ele já tá todo, né, todo aberto. Então eu botei a capinha aqui só para mostrar para vocês que é o bloco A5 e eu vou mostrar exatamente nos papéis onde estão os recortes que a gente vai precisar. Então vamos lá, já separei meus papéis aqui. Alguns deles, inclusive, eles já estão bem gastos, já estão bem recortados e eu não consegui pegar o papel inteiro para mostrar para vocês. Como é o caso desse papel aqui de moldurinha. Esse aqui é o papel, gente. O verso dele é com essas margaridinhas azuis. E a gente vai recortar dele a nossa moldurinha que está posicionada aqui e a nossa moldurinha que está posicionada aqui. Como esse aqui é um corte reto, você pode fazê-lo utilizando o estilete e a régua. Depois, lá nas tags, eu vou cortar ele e aí eu mostro pra vocês como que a gente faz esse tipo de corte, tá bom? Mas ele tá posicionado aqui. Façam aquele clássico xizinho. Nesse papel aqui do bloco A5, que é um verso poá salmão bem escuro, a gente vai fazer o recorte de 2 raminhos. Desse raminho aqui e desse raminho aqui. Percebam que eu já peguei pesado com vocês, já tô dando um super desafio, que é recortar um raminho que tem vários detalhes. Mas, gente, é pra se divertir, é pra ser leve, é pra ser prazeroso e é pra vocês irem treinando o recorte mesmo, tá bom? Daí, deste papel de flores aqui, a gente vai recortar essa flor aqui e essa flor aqui. Do papel de borboletas, a gente vai recortar essa borboleta aqui e essa borboleta... Não, desconsiderem, essa borboleta é de outro papel, tá? Eu não falei pra vocês o verso, é esse verso quadriculado verde. Desse papel aqui, com um mix de flores amarelas, mais mostarda, creme, que o fundo do papel, o verso do papel é poá escuro,
a gente vai recortar essa flor aqui. E desse papel com as flores azuis, que o verso é com esses coraçõezinhos verdes, a gente vai recortar essa flor aqui, essa flor grande linda aqui e esta flor aqui. Aí agora a gente vai pegar o papel 30 por 30 de recortes, que é esse papel aqui, e dele a gente vai recortar essa florzinha bege aqui, essa florzinha salmão aqui, essa flor azul daqui, a borboleta azul que eu tinha me confundido lá no outro papel. E aí, a gente vai recortar as tags, e agora eu vou cortar junto com vocês, do papel Dias Melhores, são essas duas tags, a do canto superior, no meu caso, direito, e a que tá aqui, a terceira da esquerda para a direita. Então, a gente pode tirar essas tags do papel. E esse escritinho aqui, aproveite, gente, ele é do barradinho de um papel. Olha só que legal. Esse aqui é o papel Me Faz Feliz. O barrado do papel tem recortes, palavras que a gente pode aproveitar para o nosso projeto. Então, daqui é que eu tirei a palavra aproveite. Então, agora é o momento que, se vocês quiserem ir fazer os recortes de vocês com a tesoura de precisão, assistindo uma TV e curtindo algum momento prazeroso, encontro vocês depois. E se vocês quiserem ir fazendo os recortes retos comigo, bora lá que a gente vai começar. Então, a gente escolheu aqui o papel Dias Melhores, lembrando que a gente vai precisar dessa tag aqui com a flor e dessa tag aqui com o arco-íris. Então, a gente vai pegar a nossa régua. Lá no episódio de número 2 eu falo um pouquinho sobre as réguas, se vocês puderem assistam o episódio, e o nosso estilete. Nesse mesmo episódio eu também falei sobre estilete. Então, a gente vai começar tirando os itens que a gente quer. Agora vem uma dica bem importante. Eu só quero essas duas tags, então eu vou fazer ao máximo para não inviabilizar o papel inteiro. Porque num próximo projeto eu posso querer usar o verso desse papel, que é com esse poá coloridinho super bonito. Então a gente vai tentar tirar os nossos recortes do papel sem gastar muito ele, sabe? Sem a gente inutilizar mesmo ele em outras funções. Então eu vou vir aqui, vou posicionar a minha régua mais ou menos na linha do recorte. Agora é muito importante, a força precisa ficar na mão que segura a régua, jamais na mão que segura o estilete. Se a gente fizer muita força na mão que segura o estilete e ele escapar, a gente vai se machucar muito feio. A ideia é que o estilete esteja sempre afiado e que a gente passe ele de formas delicadas e repetidas vezes. Entendeu a diferença? Então, a gente não precisa, no primeiro recorte, na primeira força, fazer o corte do papel. A gente pode passar repetidas vezes até que o corte aconteça. Então, agora eu vou virar meu papel, vou posicionar de novo a minha régua rente à linha que eu quero cortar e, com muito cuidado, eu vou passar uma, duas, três, quantas vezes necessárias forem para tirar a tag. Então, a primeira tag, ok. Agora, a missão é tirar a nossa tag lá do meio, sem inviabilizar muito o nosso papel. Então, vou posicionar a régua aqui em cima do corte que eu quero fazer e vou passar só na tag que eu quero retirar. E assim eu vou fazer os 4 lados dela e extrair ela, literalmente, de dentro da folha. Prontinho, então, já tirei daqui as 2 tags que eu queria. Agora eu vou passar a minha dobradeira por toda a extensão da tag, só para deixar o corte mais baixinho. E agora é uma opção de vocês. A gente pode fazer os piquezinhos laterais que vão formar a tag com a tesoura ou com a própria régua e estilete. Também vamos posicionar em cima da linha do desenho e fazer o corte.
para dar um charminho nas nossas tags, então eu vou utilizar a Crop-A-Dial. A Crop-A-Dial é uma ferramenta de furação e aplicação de ilhós. No nosso projeto de hoje, a gente vai utilizar ela só com a função de furação, a gente não vai aplicar o ilhós. Um lado dela faz um furo menorzinho, o outro lado dela faz o furo maiorzinho e nessa parte interna ela aplica os ilhoses tanto para o furo maior quanto para o furo menor. Nesse caso aqui, eu quero utilizar o furo menor, então eu vou posicionar, vou olhar aqui e vou tentar ao máximo centralizar o meu furo. Essa ferramenta ela é uma ferramenta muito legal, porque ela é bastante forte. Então, além de cortar o papel, que é o nosso caso aqui, a Crop-A-Dial fura papéis mais grossos, fura o papelão roller, que é aquele papelão bem grosso que a gente usa para capa e contra-capa de agenda, caderno, fura madeira, fura acrílico, fura vinil. Então é uma ferramenta bem legal e a durabilidade dela é bem grande. Eu tenho a mesma ferramenta desde 2013, salvo engano. Nunca precisei fazer manutenção. A única desvantagem é que ela tá um pouquinho enferrujada, mas nada que inviabilize. Eu sinceramente acho que quanto mais gasta, melhor ela faz o furo. Sabe a expressão panela velha que faz comida boa? Assim é a Crop. Mas, em compensação, as marcas vão lançando produtos novos e hoje já existe a versão da Crop-A-Dial com a borrachinha cor-de-rosa e a estrutura dela num rosé gold lindo. E aí a gente fica morrendo de vontade de trocar a nossa só pela estética. Então prontinho, nossos cortes retos estão ok. Lembrando que você deve aproveitar e já recortar as moldurinhas. A gente vai fazer o mesmo processo para recortar as moldurinhas. Lembrando ou, dando uma dica interessante para vocês, comecem vazando o meio primeiro e depois cortando a parte externa. E aí a gente vai vir e fazer todos esses recortes bem bonitos. Eu vou fazer um aqui juntinho com vocês, para eu poder mostrar, para eu poder dar algumas dicas interessantes de recorte. A primeira grande dica eu já dei então é: tenham uma tesoura de precisão, é muito, muito importante. E aqui, gente, eu vou pegar uma flor um pouquinho mais simples, para eu poder demonstrar para vocês algumas dicas e não demorar muito tempo. Eu, particularmente, muito embora faça scrapbook há mais de 12 anos, ainda sou muito lenta no recorte. Eu gosto de curtir o processo, eu gosto de fazer sem pressa e realmente deixar um acabamento bem legal. Como vocês já puderam perceber aqui, a gente no scrapbook costuma fazer os nossos recortes deixando bordas. Isso é algo que a gente aprende lá quando a gente começa a fazer scrapbook e que de fato faz diferença, deixa o nosso projeto mais charmosinho. Não é um item obrigatório. Se você não gostar dessa bordinha e quiser cortar rente ao desenho, não tem problema. Seja feliz que isso não é um erro, no scrapbook. Mas como a gente aprende dessa forma e de fato dá um charminho especial, a gente acaba utilizando esses recortes mais precisos com a bordinha. Então eu vou tentar já, ter na minha mente, na minha cabeça, que além do desenho do recorte, eu preciso deixar uma bordinha extra. Então, eu vou vir aqui pegar a mão. Eu sou destra, não sou canhota, então a minha tesoura tá na minha mão direita. Mas a mão que vai fazer o movimento, muito embora a gente tenha tendência de achar que é a mão que tá a tesoura, não. A mão que vai fazer o movimento é a mão que segura o nosso recorte, segura o nosso desenho. No meu caso, que sou destra, é a mão esquerda. Então, vamos lá. Vou posicionar a minha tesoura. Vou apertando ela para fazer o corte e com a minha mão esquerda eu vou fazendo o movimento do desenho. Cheguei na primeira pontinha, viro o meu papel, abro de novo a minha tesoura para ter um espaço maior de corte e vou vir aqui e também vou mexendo a minha mão esquerda. Aí agora já vem um pequeno desafio que a gente vai fazer um corte um pouquinho mais arredondado. Vai abrindo a tesoura. Tentem ao máximo fazer pequenas aberturas, poucas vezes a abertura. Então, abra sempre ao máximo a tesoura, vá até o limite e abre de novo bastante ela, para que não fiquem aquelas emendinhas.
principalmente nas partes arredondadas. Sempre que for possível, tente não abrir a tesoura, não tirar ela desse encontro. No meu caso aqui é imprescindível, então eu venho, encaixo ao máximo com o corte anterior e vou prosseguindo. E assim, gente, eu vou fazendo até o final do meu recorte. E prontinho. Recortar no vídeo é sempre um desafio, porque eu gosto de recortar ele perto do meu rosto e com o desenho inclinado para mim. E como eu quero mostrar para vocês, a técnica é sempre um desafio maior cortar durante a filmagem, né? Durante o vídeo. Dicas interessantes para quem está começando. Não tenham medo do recorte. Peguem recortes desafiadores mesmo, tá? Curtam muito esse processo. E tentem começar o recorte de vocês para aquela parte que vocês julgarem a mais difícil do desenho. Porque quanto mais vocês tiverem de papel, de espaço para segurar, mais fácil vai ser o recorte. Então, se vocês começarem com a parte mais difícil, vocês já vão ter um espaço maior para segurar o papel e vão deixar a parte mais fácil para o fim, quando tiver diminuído o espaço para segurar. Então, nesse recorte, por exemplo, eu começaria por esses raminhos, um desses 2 raminhos, e aí depois iria para o resto. Se vocês quiserem, quem quiser um desafio maior, é possível vazar, né, os recortes quando for o caso, e aí sim, nesse caso, eu indico utilizar o estilete de precisão. Não acho que é um item obrigatório. Por exemplo, para mim, não tem total assim de 0 incomodação esse papel branquinho ali, mas quem quiser, né, ter um recorte ainda mais preciso, é interessante então fazer um investimento num estilete de precisão. Então aqui tá o meu, e aí você pode fazer o recorte direto, fazendo a movimentação, acompanhando o desenho com o estilete de precisão. Pronto, então quem é um pouco mais perfeccionista, que gosta de vazar, o estilete de precisão é uma boa pedida. E, gente, recorte é como tudo na vida, a prática leva à perfeição. Então, o único jeito de vocês melhorarem o recorte de vocês é recortando mais e mais e mais e mais e mais. E a missão agora, então, é começar a fazer uma pré-montagem do nosso projeto, tentar visualizar como é que ele vai ficar, ver o que ainda falta fazer. A gente precisa fazer pinturinha com stencil, que eu tô super ansiosa para mostrar para vocês. Então, eu vou pegar aqui o meu papel branquinho, meus recortes estão aqui. A minha foto eu quero que fique posicionada nesse lado aqui. E agora eu quero dar vida para esse projeto. Eu não quero que ele fique só branquinho. Poderia, se quisesse, né, ir decorando com os nossos recortes aqui, colocando as flores e utilizando o branco de fundo. Eu quero dar um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de cor. Então eu vou pegar aqui o papel Reggae Amor. E agora eu vou pedir licença para vocês para eu utilizar um papel que já tá recortadinho. Isso vai fazer com que eu tenha um melhor aproveitamento. Então pensem mesmo que o papel é um investimento, ele custa caro, então tentem sempre pensar nele de uma forma a tentar fazer um melhor aproveitamento. Não cortem um canto do papel e eliminem, ou não cortem um canto do papel e coloquem como inutilizável. Façam recortes de forma consciente e vão utilizando sempre os restinhos desse papel. Então, esse papel aqui, que é o Reggae Amor, um lado ele tem essas flores lindas e o outro lado ele tem esse respingadinho, esse pintadinho branquinho em cima do fundo salmão. E eu acho que isso dá um charminho bem legal. Então, agora eu vou cortar algumas faixinhas para eu fazer alguns testes e vou ensinar para vocês uma técnica bem legal. Vou pegar aqui e vou cortar uma faixa, gente, de mais ou menos uns 5 centímetros. Então, vou vir aqui, vou posicionar o meu papel e utilizar agora a nossa base de corte. Então, a gente tem que utilizar a nossa base de corte a nosso favor. Ela já tem linhas
de 1 centímetro, de conjuntos de 5 centímetros, então utilizem ela a seu favor. Aqui no meu caso eu vou eliminar um pedacinho dela, desconsiderem essa parte, só para eu mostrar para vocês como que se faz esse procedimento de rasgar. E eu vou posicionar ela aqui então, reta dos dois lados, aqui e aqui, formando um L reto. Vou posicionar nos 5 centímetros. Quem ainda não tá tão peco pode contar manualmente. 1, 2, 3, 4, 5. Posiciona aqui em cima da linha. Por isso que é importante que a nossa régua seja maior do que o nosso papel. Se ela fosse menor, ó, a gente não ia conseguir aproveitar a nossa base de corte. Então, vou posicionar aqui nos 5 centímetros e usando aquela regra da força na mão, né, que segura a régua e não na mão que segura o estilete, vou passar o estilete 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Ó, peguei aqui a minha faixa de 5 centímetros. E aí, aqui eu já tenho uma outra faixa. Deixa eu só ver porque que ela tá branquinha. Vou cortar ela aqui de novo pra vocês, pra gente não aproveitar aquela lá. Vou vir aqui e vou cortar ela com mais ou menos 3 centímetros, tá? E olha só que legal que fica essa combinação dos dois papéis. Então, a gente já vai fazer uma faixinha. Olha só que legal. Uma faixinha. E mesmo que eu utilizasse só essa faixinha aqui no meio, conseguem perceber a vida que a gente já tá dando pro nosso projeto? Sem nem finalizar ele ainda? Olha só que legal. E aí, agora eu vou ensinar pra vocês uma técnica super simples, super simples, e que vai dar um charminho ainda maior. A gente vai fazer uma técnica de distress, que é uma técnica de destruição, digamos assim, do papel, para dar um efeito rasgadinho, um efeito gasto que é feito propositalmente. Para isso, existe uma ferramenta própria que eu não tenho e acho que também, nesse primeiro momento, pelo menos não vale esse investimento. A gente vai fazer esse processo utilizando uma tesoura. Aqui eu não indico a utilizar a tesoura de precisão de vocês. Deixem a tesoura de precisão para utilizar com papel e com os recortes precisos mesmo. Então peguem alguma outra tesoura, uma tesoura de cozinha, uma tesoura de papelaria, a tesoura do filho. Aproveitem, né, uma tesoura que vocês possam gastar. Ela não vai estragar a tesoura, mas se você for fazendo isso muitas vezes com a sua de precisão, você vai perder o fio dela. Então, abra a lâmina da tesoura e vá sem dó, sem medo, sem piedade, literalmente rasgando o papel. Então, vá passando várias vezes, vá fazendo força, não precisa ter medo, essa é a ideia mesmo. Olha só que bonito que vai ficando esse resultado. Ele dá uma pequena sujeirinha, então é legal deixar um papel embaixo para depois jogar no lixo. E aí, o legal é que como a massa dos papéis de scrapbook geralmente são brancas, vai ficar esse efeito bem legal. E ó, eu particularmente acho que já deu um super charminho. Quem gostou dessa técnica e quiser aplicar ela no lado azul marinho também, fiquem super à vontade. Olha só que fofura. E aí agora eu vou complementar a parte superior do papel com esse quadriculado que eu amo, que é o papel chamado Me Faz Feliz. E aí eu já vou aproveitar e recortar aqui a palavra aproveite, tá? E eu vou recortar ele no tamanho, vamos lá, deixa eu medir aqui. Eu vou cortar ele aqui no tamanho 18 por 30,5, que é a medida que já tá o nosso papel. Então, eu só vou mesmo precisar cortar ele de um lado. Vou vir aqui e vou cortar ele com 18 centímetros. Ó, e eu posicionando aqui, fazendo os testes, particularmente achei que 18 centímetros ficou muito. Eu queria subir um pouquinho mais o meu projeto. Então, dando uma olhada aqui por alto,
eu percebo que se eu tirar 1 centímetro, já vai ficar no resultado que eu quero. Então, eu venho aqui, posiciono e tiro 1 centímetro. Isso tudo faz parte do nosso processo criativo de realmente ir recortando, ir posicionando, ir testando. Para quem está replicando um projeto, né, é mais fácil já receber de fato as medidas e fazer a aplicação. Mas para quem está criando, e eu quero muito que vocês façam esse aprendizado de forma racional, que eu chamo, é aprender além da técnica a realmente raciocinar um pouco sobre o processo criativo e aprender sobre o processo criativo em si. Se vocês acharem que está ainda muito larga, muito grande essa parte quadriculada, deem uma subidinha, vem mais ou menos se 1 centímetro bastaria e cortem mais, até que vocês fiquem satisfeitos, satisfeitas. Agora vocês vão decidir se vocês vão querer também aplicar essa técnica do distress no papel azul marinho e no papel quadriculado. E agora a gente vai fazer a técnica da pinturinha com o stencil na parte do papel branco, antes de colar, e na parte do papel quadriculado após a colagem. Então aqui eu mais ou menos posicionei os elementos, e agora isso é muito importante. Durante o nosso processo de criação, por várias vezes a gente posiciona, tira, é assim mesmo. Então agora eu posicionei os papéis e vou posicionar todos os recortes. Eu sei que isso parece estranho, porque a gente ainda precisa fazer o stencil, mas vai ser importante para saber a localização do stencil, da tinta, aonde que vai ficar interessante essa pintura. Então eu vou vir aqui, vou posicionar sem colar nada, vou passar um lápis exatamente onde é que ficou o posicionamento das coisas, vou passar um lápis bem fraquinho, e aí com esse molde, aí sim eu vou saber aonde que eu posso fazer a pinturinha. Vamos lá? É bem interessante que os nossos projetos tenham também títulos, frases, palavras que remetam o sentimento que a gente tem ao olhar essa foto, ou o sentimento que a gente teve ao fazer essa foto. E essa foto aqui ela é muito especial, ela é de um ensaio fotográfico que eu fiz, voltado mais para minha versão profissional do scrapbook. Então, para mim, um título que fez muito sentido é o título Amor e Dedicação, porque é o que eu sinto do scrapbook. Além disso, coloquei aqui então os escritos agradecer todos os dias, porque eu sou muito grata por poder trabalhar com aquilo que eu amo, e o aproveite também para eu lembrar de aproveitar todos esses momentos. Então percebam o quanto que o projeto comunica entre si, tanto a foto, quanto a coleção em si, quanto aos recortes, quanto às palavras, títulos, frases que contém o projeto. E agora, mesmo sem colar nada, eu quero dar um charminho especial. E aqui a gente poderia, por exemplo, fazer respingos de tinta, com tinta mesmo, mas eu gosto de fazer essa versão dos respingos de tinta utilizando o stencil chamado Splash, já mostrei ele para vocês, porque ele tem justamente essa função. Ele imita respingos de tinta, sem aquela insegurança de que um respingo possa sair maior, menor, que o nosso papel possa abauloar com a grossura, com a liquidez da nossa tinta. Então, agora que eu fiz os desenhos bem clarinhos a lápis, eu sei mais ou menos onde é que vão ficar os itens e vou poder, de uma forma mais acertada, colocar o stencil e fazer a pintura dele. Eu vou primeiro fazer a pintura no papel branco, antes da colagem, daí sim eu venho colar esse papel de cima, aí eu vou passar o stencil no papel de cima e por fim eu colo todos os outros itens aqui.
Eu quero que apareça essa gotona, esse respingo de tinta. Então, vou posicionar meu stencil aqui. Eu escolhi a carimbeira Pôr do Sol, porque as cores são bem parecidas com as cores da coleção. É um salmão bem bonitinho. E agora vai ser necessário a gente utilizar a dedeira. Diferente do momento que a gente utilizou a carimbeira para fazer os carimbos, agora com o stencil a gente vai precisar da dedeira, que é um material plástico com uma espuminha, um pouquinho circular na parte superior, que vai nos ajudar nesse processo. Então, a gente vai molhar a nossa dedeira na nossa carimbeira e a gente vai dar batidinhas em cima do nosso stencil. Evite passar a dedeira em movimentos circulares, porque a chance da gente estragar ela mais rápido são maiores. Então, tentem manter as batidinhas mesmo e vamos passando repetidas vezes. O legal de fazer essa técnica é que se a gente dá mais batidinhas, mais vezes, a nossa tinta fica mais escura. E se a gente dá batidinhas mais leves e em menos quantidade, a gente faz com que a carimbeira fique mais clara. Então, com o mesmo tom de carimbeira, com a mesma cor de carimbeira, a gente pode fazer várias tonalidades e cores diferentes no nosso projeto. E aí agora a gente vai posicionando e vai se divertindo. A gente não precisa pintar todo o stencil, a gente pode pintar até o limite que a gente achar legal e a gente pode ir virando ele de ladinho também e aproveitando outras bolinhas, outros respingos que a gente ache bonito e que dê uma boa complementação aqui. Bom, eu não sei vocês, mas eu já tô amando o resultado. E agora sim, a gente vai fazer a colagem das partes retas. E aqui eu já tinha passado a linha para lembrar aonde que estava posicionado. E aí, vocês podem definir se vocês vão colar primeiro as faixas no papel quadriculado e depois a totalidade no papel branco, ou se vocês vão colar faixinha por faixinha sem essa grande preocupação. E aqui vocês podem utilizar e fazer a colagem com a fita dupla face. Vou mostrar para vocês a fita que eu gosto de usar aqui. Eu gosto de usar para esse processo a fita dupla face da marca Adelbras, e ela é bem espessa, o que facilita um pouco esse processo. Ela deve ter, gente, 4,5, quase 5 centímetros de espessura. E aí ela vai facilitar esse processo. Quem preferir pode utilizar cola, a cola de scrapbooking aqui. Eu não gosto muito porque a região onde eu vivo é uma região bastante úmida, então o papel acaba voluando bastante devido à umidade. Então eu prefiro, né, utilizar a dupla face para essas colagens maiores. Agora eu vou dar uma pequena refilada nas duas laterais, porque acabou que o papel de scrap era um pouquinho menor do que o meu papel branquinho, então eu refilo para ficar tudo na mesma medida.
E agora, a gente pode repetir o processo do stencil nessa lateral aqui. Percebam que eu tô criando uma espécie de uma diagonal. Para mim, isso fica esteticamente gostoso, bonito. Então, eu vou respingar, né, como a gente já fez aqui e aqui também. Prontinho, então toda a parte de stencil está concluída e agora eu posso limpar o meu stencil com água corrente mesmo. As carimbeiras são à base de água, então elas saem bem fácil, tá? A gente limpa com água, seca ou com um lenço umedecido, sempre tomando muito cuidado para não esfregar o stencil, porque a gente pode estragar o nosso recorte. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, mas o sol tá entrando aqui, ó. E eu acho isso muito lindo. Queria muito falar isso pra vocês. Eu adoro quando o sol entra aqui. Eu tô mais ou menos numa metade, fim de tarde de sábado. E tô muito feliz em estar aqui fazendo esse vídeo, fazendo scrap com vocês e curtindo essa entrada do sol aqui no ateliê pra nos fazer companhia. Vou esperar um pouquinho para secar a minha tinta da carimbeira. Depois eu vou vir apagar com o lápis. Vou posicionar de novo os elementos. Vou colar minha foto com dupla face, muito importante que a foto de vocês seja sempre colado com a dupla face, não com cola. Vou posicionar os elementos, vou colando os elementos primeiros, né, na ordem, primeiros que estão posicionados embaixo, né, para a gente poder ir fazendo essas alturas. E a gente pode fazer a colagem mesclando dupla face, cola de scrapbook e a fita banana, que é aquela fita espuma que eu falo no episódio número 2, que dá uma elevaçãozinha. Então agora a gente vai de novo apagar as linhas e fazer o posicionamento dos itens.
Gente, prontinho. Aqui eu fiz um lacinho, então, na tag. Colei a florzinha e cortei para dar esse charminho aqui embaixo. Nosso layout tá todo coladinho. Na frasezinha, na palavra aproveite e nessa flor aqui, eu usei a fita espuma, a fita banana. Não sei se vocês perceberam no vídeo, mas nas duas borboletinhas eu passei cola só no corpinho delas, porque agora a gente pode vir e segurando o corpinho, a gente pode levantar as asinhas dela, para dar aquele efeito 3D, como se ela estivesse voando. Recapitulando então, a gente aprendeu nessa aula, ensinei para vocês nessa aula, as técnicas de carimbada, as técnicas de distress, técnicas para utilização do stencil com as carimbeiras. A gente fez muitos recortes, a gente aprendeu então, ensinei para vocês toda essa parte de composição. Aqui o desenho ficou mais na diagonal, né, a decoração com um charminho aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham gostado tanto quanto eu do resultado desse projeto. Que se você que está começando nesse mundo gostou, conseguiu replicar sem dificuldade, me conta. Me conta o que vocês acharam mais desafiador, o que vocês acharam mais fácil. Não deixem de comentar aqui para mim, para eu saber, né, o que vocês acharam. Esse, então, foi o episódio de número 4 da série, onde pela primeira vez a gente colocou a mão na massa, quer dizer, na tesoura, e de fato produziu um projeto juntos. Eu preparei essa aula com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. Sejam super bem-vindos, super bem-vindas ao mundo do scrap. Posso dizer que é um caminho sem volta. E eu espero vocês no episódio de número 5, onde a gente vai falar e fazer um scrap minuto. Não deixem de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Um beijo enorme, tchau, tchau!